O programa médico da família está de volta. Cerca de 24% da população brasileira convive com algum tipo de deficiência, seja ela física ou mental. Além da reabilitação física, é muito importante que esse deficiente e sua família tenham um acompanhamento psicológico. Sobre o assunto, eu converso hoje com a psicóloga e psicoterapeuta Fabiane Esperança Rocha. Fabiane, a família do deficiente também precisa de orientação? Como é desenvolvido o trabalho com os familiares? Em primeiro lugar, ele trabalha com a equipe multiprofissional, que é envolvida psicólogo, TO, fisioterapeuta, nutricionista, porque a partir daí os pais vão precisar de um apoio em todo sentido, porque às vezes a criança usa uma sonda e não sabe como colocar um alimento na sonda, né? E isso envolve um nutricionista, o TO, o fisioterapeuta e o psicólogo tem o papel de ajudar os pais a educar a criança, porque muitas vezes acham que tem que passar a mão na cabeça. Isso é errado. A criança com deficiência entende o que é ensinado. Você não pode regredir. Não pode regredir. Tá? Não pode passar a mão na cabeça e não pode mimar também. Ele tem que ser tratado, pelo que eu entendo, de uma maneira como se trataria um filho que não fosse portador Exatamente. de deficiência. Respeitando as limitações que ele possa ter. Exatamente, respeitando o seu limite. Né? E passando as regras da casa, passando a regra da sociedade, o que ele não pode, o que ele pode fazer, porque ele tem, mostrando para ele que tem direito e tem deveres como as outras pessoas. Acontece de, por exemplo, uma família ter um filho com um portador de deficiência e outra criança que não é portadora de deficiência, e essa criança que não é portadora de deficiência precisar de um psicólogo, de um acompanhamento psicológico, porque os pais dão muita atenção para outra criança? Existe? Sim. É. Acontece. É bastante comum? Não é comum, mas acontece. Tá? Porque eles acham, aí cabe uma rejeição. É como você está falando, cabe uma rejeição aí. Porque, às vezes, os pais não vão aceitar aquela criança com deficiência e transferem para a criança perfeita aquele sonho que não tiveram, que não puderam realizar. Entendi. A criança com deficiência tem tantos direitos de deveres como uma criança normal. É não tratar diferente. É a única coisa. É difícil. É difícil. Não falo o que é fácil. É tudo uma questão de terapia, com cuidado, saber. Às vezes a terapia com os pais das crianças tem que ser constante. Qual que você acha ser o maior desafio para a família que tem um deficiente? Na hora do nascimento. Na hora do nascimento. Na hora do nascimento. É como ressaltando o que eu já falei lá atrás, que é o sentimento de culpa, né? É o luto, uma criança que não nasceu perfeita, não nasceu normal, né? Porque eles esperam uma criança normal, todos esperam, os pais. Mesmo com os exames avançados da medicina hoje, não é sempre possível ver que a criança vai nascer perfeita. Infelizmente, o preconceito é uma marca que eu acredito ser comum na vida das pessoas que são portadoras de deficiência. O bullying na escola, como você falou que teve, pelo que entendi, você teve na sua infância, ou uma discriminação de forma mais sutil na fase adulta. Na sua opinião, qual é a melhor maneira de se superar esse preconceito? É como se fosse assim, é um começo de tudo. A criança vai para uma escola, os pedagogos veem que ela não vai se adaptar. É mais fácil. Escola especial nela. Porque eles não têm o preparo psicopedagógico para adaptar aquela criança.
Entendi. A Lei de Inclusão Social, aprovada em 2004, obriga empresas com mais de 100 funcionários a destinar de 2 a 5% das vagas para pessoas com deficiência. Porém, pesquisas apontam que mais de 50% dos deficientes que estão em idade ativa para trabalhar estão desocupados ou fora do mercado de trabalho. Por que isso ocorre? As empresas, infelizmente, não se conscientizaram ainda. Porque tenho várias empresas do meu conhecimento que têm que pagar multa porque não empregam um deficiente. O deficiente, ele tem toda a capacidade porque ele vem lá de trás superando obstáculos, estudando, sendo treinado, aprendendo. Com certeza ele está capacitado para ocupar uma vaga no mercado de trabalho. Existe em Campo Grande locais em que podem preparar melhor pessoas portadoras de deficiência? Sim. Aonde que você recomendaria? A própria PAI? A Pestalozzi. Pestalozzi. Isso. Então, e deficiências físicas, teria algum local próprio ou a gente não dispõe disso? Olha, a própria PAI mesmo. A própria PAI pode ajudar? A própria. Que bom. Um dos seus artigos mais conhecidos trata-se sobre aspectos neuropsicológicos de um membro fantasma. Exato. Que é quando você sofre, né, perde um pedaço do seu corpo, por exemplo, um pedaço do braço ou da mão, e você ainda tem aquela sensação de existência desse membro. O que te motivou a escrevê-lo e quais são as dificuldades encontradas por quem perdeu um membro? Bom, a minha experiência com pessoas que perderam membro foi nessa instituição que eu trabalhei. Então, eu atendi uma paciente que não tinha as 2 pernas e eu conversando com ela como que era, como que ela me via, como que era a qualidade de vida. E eu acompanhei essa paciente muito tempo e ela me contando tal, e foi daí que nasceu a vontade de escrever sobre o tema. E eu trabalhei como voluntária lá na Faculdade de Estado de Sá, com pessoas que amputaram membro. Assim, o que acontece? É um luto, vai perder uma parte do corpo, tem a dor fantasma, que é quando você mesmo falou que sente um membro, e isso realmente acontece. Então, as pessoas, hoje em dia, elas estão mais preparadas. Elas estão conseguindo viver melhor do que antes. Antes, uma pessoa que perdia um membro não tinha tanta informação, tantas condições de viver. Hoje, eu tenho exemplo de pessoas que passaram em concurso, que conseguem fazer tudo com 2 braços só. Então, apesar das dificuldades, parece que as coisas estão caminhando, estão melhorando. Eu preciso melhorar, mas eu acredito que está bem melhor do que era na minha época. Entendi. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para os nossos telespectadores? Bom, para o começo, eu gostaria de falar para empresas que se conscientizarem que eles podem contratar e vão sair ganhando em empregar uma pessoa com deficiência, porque eles têm responsabilidade, têm condições de serem treinados para trabalhar. Né? E assim, eles parecem que preferem pagar uma multa milionária a empregar uma pessoa com deficiência. É uma falta de consciência mesmo. Exatamente. Eu, por exemplo, eu passo por isso porque eu já procurei trabalho. Eles olham de cima abaixo para você. Eu já usei bengala, muleta. É o primeiro lugar que eles olham se você tem algum problema. Eles não enxergam o que está lá dentro, o que você pode fazer. Eles não dão chance para você mostrar o seu trabalho. Fabiane, muito obrigado pela sua entrevista. Eu tenho certeza que você está dando uma lição de vida para muitas pessoas que estão nos assistindo. É muito inspiradora a sua história. Uma pessoa que venceu as dificuldades e hoje é uma profissional competente e referência na área que trabalha. Muito obrigado. Obrigada, você também. Se você tem críticas ou sugestões de temas, fale com a gente.
Nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir, envie uma carta para a Rua São Paulo, número 1910, no bairro Vila Gomes. O CEP é 79.022-140 ou entre em contato pelos nossos telefones 3326-4434, 3044-7277 ou pelo celular 9816-1648. Desejo a todos uma ótima quarta-feira. Amanhã eu estarei aqui nesse mesmo canal e nesse mesmo horário, te esperando para mais um programa Médico da Família. Um forte abraço e até amanhã.